Fala, rematante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio. Ontem, quando nós gravamos o episódio de SCP, acabou ficando um pouco mais longo do que a gente imaginava, então a gente separou em dois. Hoje vamos falar das SPS, as Sociedades de Propósito Específico, que também é um tema super importante nessa seara que a gente está tratando agora, que são as compras em grupos de pessoas, as compras cotizadas, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto ao que nos interessa aqui, ao assunto na SPE. Ontem eu comecei com o Daniel, hoje eu começo com o Tiago. Tiago, fala um pouquinho sobre a SPE, o que é uma SPE, e seguindo a lógica que a gente fez dos nossos materiais aqui, como a gente formaliza uma SPE, como a gente começa uma SPE. Opa, e aí? Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá, então. A SPE, algumas pessoas confundem. O que é a SPE? SPE é um acrônimo para dizer Sociedade de Propósito Específico. E o que é uma sociedade de propósito específico? Já é bom entender que ela não é um tipo societário diferente. As pessoas acham que é um tipo societário diferente, mas não é. A SCP, a gente falou que é uma sociedade um pouquinho diferente, que não tem personalidade jurídica. A SPE é uma empresa regularmente constituída que tem personalidade jurídica. Por que eu falo que ela não é um tipo societário diferente? Existem alguns tipos societários no direito brasileiro, né? Os dois mais conhecidos e utilizados no Brasil são sociedades por responsabilidade limitada, né, as famosas limitadas, e as sociedades anônimas, que pode ser seja de capital aberto, que estão na bolsa, ou capital fechado. Mas PE, como ela não é um tipo societário, ela pode ser tanto uma como outra. Então, você pode ter uma SPE, uma sociedade anônima, ou você pode ter uma SPE, uma sociedade de responsabilidade limitada, né? Mas o que vê, o próprio nome diz, ela tem um propósito específico. Então, vamos supor a empresa do André, a Leilão Imóvel. Muito provavelmente, no objeto social dela, é um objeto social um pouco mais aberto, não tem um prazo específico, não tem uma finalidade específica. Provavelmente tem vários tipos de CNAE, que é o Cadastro Nacional das Empresas para a Receita Federal. Então, talvez tenha CNAE, desenvolvimento de software, de negócios de imobiliários, eu não sei. Mas, assim, apenas dando um exemplo. Já uma SPE, não, ela tem um propósito bem específico, às vezes, seja no objeto, seja na duração. E ela é muito utilizada no mercado imobiliário por incorporadoras imobiliárias. Vamos supor, uma incorporadora muito conhecida, Cirela. Ela quer fazer um empreendimento no bairro Pinheiros. E ela, beleza, ela vai lá comprar o terreno, fazer a permuta do terreno, só que ela vai criar uma sociedade específica para fazer aquele prédio específico. Então vai ser Cirela SPE Pinheiros 2, porque já fez um outro prédio em Pinheiros. Então o que vai ser? Vai ser uma pessoa jurídica que vai ser controlada pela holding, né, que é a Cirela, a sociedade anônima, mas vai ter uma empresa específica para fazer aquele único empreendimento imobiliário, com contabilidade específica, com personalidade jurídica específica, separada da holding. Isso serve para dar mais proteção até para o próprio empreendimento imobiliário. E junto com o patrimônio de afetação, que a gente falou um pouco no outro episódio, torna o empreendimento mais, entre aspas, né, diríamos, blindado, né? Principalmente em relação às pessoas que vão comprar imóveis da Cirela naquele caso. Eu estou comprando um imóvel de uma empresa controlada pela holding Cirela, mas é específica para fazer aquele empreendimento único. Aí o que acontece? Quando esse empreendimento é entregue, quando tudo é entregue, quando tudo é finalizado, essa empresa é extinta, porque a finalidade específica dela, construir o prédio X, foi feita. Então, não tem mais o porquê daquela SPE específica existir. A holding Cirela vai continuar por vários anos e anos e talvez criando várias SPEs. Essas incorporadoras maiores, às vezes, elas têm 150, 200 SPEs. É muito interessante que quando tem um pedido de recuperação judicial ou falência, às vezes você tem o pedido de falência da principal e mais 180 SPEs, né? Então, são processos às vezes extremamente volumosos e complexos. Então, a formalização dela, André, ela se dá na junta comercial, né? Então, você precisa formalizar o contrato social na junta comercial, e os eventuais sócios precisam fazer aporte de dinheiro no capital social dessa empresa. Então, a formalização dela, ela é um pouco mais formal do que uma SCP, porque ela vai ter personalidade jurídica, então ela precisa ser formalizada na junta comercial, e você tem alguns outros requisitos. Então, assim, a formalização, acho que basicamente é isso, André. Perfeito. Daniel, dê seus apartes, mas eu já coloco até uma outra pergunta aqui. A SPE, então, como o próprio nome diz, ela tem um propósito específico.
É possível mudar esse propósito depois de um tempo? Ou, por exemplo, a gente faz uma SPE para investir em imóveis de leilão. Esse é o objetivo específico dela, mas não vai ser um único imóvel ou vai ter um período mais longo. É possível isso também, até para vincular com as outras opções que nós falamos? Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu só quero fazer um adendo ao que o Thiago falou e depois vamos à sua pergunta, André. Eu entendo que a SPE, na verdade, ela não tem personalidade jurídica. Eu brinco que ela pega emprestada a personalidade jurídica da empresa. Porque assim, você vai ter uma, como o Thiago bem falou, você vai ter uma SA, uma limitada ou qualquer outro tipo empresarial no Brasil, você pode usar ele para SPE. Então, eu costumo dizer que a própria SPE não tem personalidade, ela rouba a personalidade jurídica dessa empresa principal dessa característica. A SPE, propriamente dita, ela não tem uma característica empresarial própria, né? Então ela puxa essa característica dessa outra empresa. Se for uma SA, ela vai puxar as características da SA, se for uma limitada, ela vai puxar as características da limitada. Só esse adendo. Então elas têm sim personalidade jurídica, mas é a personalidade jurídica de uma dessas empresas que está na nossa legislação, tá? Ô, Daniel, espera aí, desculpa interromper só para você aprofundar nesse tema. Isso quer dizer que uma SPE não pode existir por si só? Eu não posso aqui, nós três nos juntarmos e criarmos uma SPE? A gente pode, só que a gente vai ter que pegar emprestado uma característica de uma dessas empresas. Então, assim, a gente quer criar uma SPE. Não. Oi? Não, a gente vai ter que criar uma empresa, só que assim, essa empresa ela vai ser uma limitada, tudo bem? Então, isso vai estar atrelado às características da empresa limitada. A gente pode criar sim uma SPE, mas as características da empresa ela não são de uma SPE. Qual que é a diferença? A SPE só vai ter aquele propósito específico, mas as características empresariais vão ser, por exemplo, da limitada. Ponto. Então, ela cola nas características de uma empresa que já existe. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, você Mas vai ela ter não que... existe de forma independente. Ela não existe de forma independente. Ela tem que estar vinculada a uma outra empresa. uma característica de uma outra empresa, com certeza, de que está no código. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não sei se eu estou conseguindo ser muito claro na minha explanação. Mas, assim, quando a gente fala de uma limitada, a limitada ela tem umas características próprias. A SA ela tem características próprias. Uma empresa, sei lá, uma microempresa individual tem características próprias, tá? Que tornam essa empresa com cada uma dessas características. Na SPE, ela não tem essas características, ela sempre vai roubar as características dessa empresa que existe no código. Então, assim, eu posso ter uma SA e criar uma SPE como uma limitada? Pode, não tem nenhum problema. Mas a SPE ela vai roubar as características dessa empresa limitada. Então, assim, ela vai ter essas características da empresa limitada. Não são características próprias de uma SPE. É isso que eu estou querendo dizer. Acho que agora eu fui claro. E acho que o Thiago já não concorda muito com o meu raciocínio. Não, Daniel, acho que você, eu entendi o que você quer dizer, mas é que, na verdade, você está falando que a SPE não é um tipo societário, que é o que eu fui disse. A SPE, ela não é um tipo societário, ela só o objeto social dela é definido num propósito específico, mas o tipo societário dele vai ser uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada. Uma hold que é anônima pode criar uma SPE limitada, não há nenhum problema, nós três podemos criar uma SPE. O que você quis dizer é que a SPE ela não é um tipo societário e ela vai se constituir na forma ou de uma sociedade anônima ou numa sociedade de responsabilidade limitada, né? Acho que é isso que você quis dizer. Perfeito. Na verdade, ela pode pegar características de qualquer empresa no Código Brasileiro, né? Qualquer Perfeito. empresa. Isso. É isso aí, perfeito. É isso aí. Boa, Thiago, obrigado. Só para deixar claro para os leigos como eu posso criar uma SPE sem ter outra empresa. Juntamos nós três, ninguém tem uma empresa aqui, nós três somos... Sim. Pode. A gente já vai até entrar... Depois eu vou ter que fazer uma SPE que é limitada. Porque, isso, vai ter essas características limitadas, é isso. E você pode criar também, nós três aqui, podemos criar uma sociedade anônima fechada também, com SPE, tudo dá para ser feito. Assim, para a gente não confundir o que está ouvindo. A SPE, ela não é um tipo societário. Quando você vai criar uma sociedade, você tem vários tipos societários, comandita por ações, mas as duas mais conhecidas, que a maioria das pessoas ouviu falar, responsabilidade limitada ou sociedade anônima. Se você cria uma SPE, a sociedade que você vai criar ou vai ser uma limitada ou uma sociedade anônima.
mas ela vai ter um propósito específico para fazer alguma coisa. Eu dei o exemplo do mercado imobiliário, que é específico para construir um prédio, que fica mais fácil da gente entender o que é uma SPE e por que existe uma SPE. Por que a Cyrela cria uma SPE? Porque talvez até para a gerência, até para a separação dos empreendimentos, seja mais fácil para a própria Cyrela ter, olha, o empreendimento imobiliário é uma vida quase que autônoma. Claro, quando tiver lucro, vai jogar para a Cyrela, para a holding, mas é melhor que todo empreendimento ali, do começo ao fim, fique distanciado de uma única pessoa jurídica. Então, a gente cria uma sociedade de propósito específico para isso. Perfeito. Na verdade, voltando a bola para o Daniel aqui, então, na verdade, e já acrescentando um ponto, estamos falando aqui das aquisições de imóveis em leilão em cotização em grupos de pessoas. Talvez a separação da Cyrela em várias SPEs é que cada SPE tem seus sócios, que não necessariamente são os mesmos sócios Perfeito. da empresa da holding, né? Então, Ótimo. separa quem são os sócios que estão atuando naquele projeto específico que está dentro daquele determinado CNPJ. Perfeito. E aqui, então, volta a bola para o Daniel. Daniel, nesse caso específico, então, podemos montar uma SPE, uma limitada, que vai ser uma SPE que está focada em comprar e vender imóveis de leilão, e, enfim, somos sócios neste projeto, ele pode ter uma duração X ou tais e tais, X imóveis ou tal capital, né? Perfeito. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa fala, André, é assim, ou a gente tem que ter uma quantidade de imóveis específicos ou um prazo determinado, porque senão não faz nenhum sentido você montar uma SPE. Se for assim, vamos juntar nós três para arrematar imóvel, quantos imóveis a gente quiser, pelo prazo que a gente quiser, a gente cria uma limitada e faz isso. Né? Então, a característica da SPE tem isso, ou por um prazo limitado. Tá bom, a gente vai arrematar imóvel em leilão por 5 anos. Depois a gente começa a desinvestir e vai tirar esse lucro. Beleza, acho que funciona bem. E eu prefiro o modelo de SPE para leilão com característica específica, mas aí se torna um pouco mais difícil. Né? A gente vai arrematar, sei lá, 10 imóveis. Vamos montar essa SPE para arrematar 10 imóveis até R$ 1 milhão, vai. Então a gente tem que comprar aí 10 imóveis por R$ 100 mil. Também tem uma característica específica. Então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado na utilização do formato de SPE, né? E outra coisa que eu acho legal a gente colocar é que a SPE ela pode ser uma empresa ostensiva para a SCP. E aí eu acho que é um modelo que funcionaria melhor, inclusive, quando você quer fazer essas cotizações, do que estar todo mundo dentro da SPE. De novo, aí você vai ter aqueles problemas que a gente já falou no episódio passado da SCP, que eu não vou repetir. Né? Assiste o vídeo lá que ficou longo pra caramba, dessa moral para nós. Perfeito. Na verdade, você já levantou a bola que eu ia levantar aqui, né? Fazer um breve comparativo da SCP com a SPE, e exatamente esse é o ponto, né? Na verdade, normalmente o pessoal trata SPE e SCP juntos como se fossem coisas indistinguíveis ou que tem que andar junto. Na verdade, o ponto que você falou é interessante, né? O propósito específico da SPE pode ser sócio ostensivo de uma SCP. Tiago, comenta aí, complementa o que o Daniel comentou, por favor. Não, beleza, aí já vou entrar as vantagens. Pessoal, assim, até esquece o propósito específico, você vai criar uma sociedade limitada. Se o objeto social é você criar um objeto específico, isso é uma SPE. Mas se o objeto social não foi respeitado, a Receita Federal não está nem aí, os órgãos de controle não estão nem aí. Você, como sócio, falou, pô, eu entrei numa sociedade que tinha um propósito específico e não está sendo respeitado. Você criar uma SPE, uma SCP, a gente... Vamos entrar nisso, mas... assim, ao contrário, assim, eu acho que eu vejo a SPE com muitas vantagens, na verdade, para quem quer se profissionalizar em leilão. Né? Quando eu soube que a gente ia fazer esses programas de cotização, eu dei uma refletida, eu achei que seja a SPE ou seja uma empresa limitada, esqueça a SPE, mas a criação de uma pessoa jurídica, eu acho que pode ter muitas vantagens. Né? Então, antes de falar dos riscos e problemas, e respondo a sua pergunta depois, André, falar das vantagens. Qual que é a primeira vantagem? A gente falou que um dos riscos lá no primeiro programa de cotização é quando se compra muitos imóveis, você, de alguma maneira, pode ser enquadrado como um profissional, como ato de comércio, e isso tem consequências tributárias. Se você cria uma empresa e você vai comprar imóveis em leilão por essa empresa,
você já não corre mais esse risco, porque você vai ser tributado como pessoa jurídica. Você está se, entre aspas, formalizando e se profissionalizando. E se a gente fizer um paralelo, se eu tenho um negócio pequeno, se o negócio começa a crescer, geralmente eu penso em me formalizar. Eu, no mercado de leilão, é um pouquinho interessante que as coisas vão crescendo, as pessoas pensam em informalizar cada vez mais. Geralmente é o caminho contrário. Quando você vai se profissionalizando mais, tendo mais volume, a ideia é que você se profissionalize. E se profissionalize, geralmente, você criar uma estrutura de uma pessoa jurídica com patrimônio separado. Isso vai ter custo? Vai, claro que tem. Assim como a leilão imóvel tem custo como pessoa jurídica, contador e tudo mais, mas o ato de se profissionalizar presume que você vai ter alguns custos. Então, uma das vantagens é se você vai fazer várias arrematações, você já elimina completamente esse risco de eventual atuação da Receita Federal por você estar fazendo atos de comércio, mas você está fazendo dentro de uma pessoa jurídica, então você está pagando o tributo como se fosse uma pessoa jurídica. Um outro ponto muito interessante da vantagem, eu acho que funciona muito bem quando você tem grupos, isso é muito comum, até o André falou que tem grupos mais estáveis de arrematações, você fala, poxa, nós três aqui, a gente é um grupo estável, a gente vai comprar um monte de imóvel junto, poxa, é um grupo estável aqui. Então, a gente pode, porque uma das desvantagens é que eu tenho que formalizar e todo mundo tem que entrar num contrato social, e esse contrato social tem que ser registrado na junta comercial. Mas se nós três temos essa relação mais estável e a gente se dá bem, a gente vai entrar dentro de uma sociedade e ao fazer isso, a gente elimina alguns problemas. Quais, por exemplo? Vamos supor, temos 3 pessoas aqui. A documentação vai ser só da pessoa jurídica. Não vai precisar estar os 3 na matrícula. Ou, pior, não vai precisar nenhum dos 3 ficar fora da matrícula. Isso é uma coisa boa. Quem vai ser o dono da matrícula é a SPE, ou a sociedade limitada, que a gente faz parte, mas eu sou dono dessa sociedade, então, indiretamente, eu sou dono do imóvel. Então, aquele risco de não ter meu nome na matrícula e, entre aspas, ter um direito pessoal, seja contra o sócio ostensivo numa SCP, seja contra a eventual pessoa a única pessoa que ficou na matrícula, eu já não corro mais esse risco. Uma outra coisa muito interessante também é que, veja, Thiago, quem é o dono do imóvel vai ser a SPE, a sociedade limitada, e se, por exemplo, né, o André quiser virar a vida louca lá, a gente comprou 10 imóveis e resolveu, sei lá, fazer qualquer coisa, brigou com a mulher, qualquer problema que ele tiver com a mulher de divórcio, isso não vai me atrapalhar, eu como outro sócio. Por quê? Porque o André ele vai ser dono de cotas numa sociedade limitada. E o André diretamente não é o proprietário do imóvel, quem é o proprietário é a empresa. Então, se der qualquer problema, é restrito às cotas do André, que não vão se comunicar necessariamente com o problema, com as minhas cotas. Então, a gente vai conseguir vender o imóvel, o André morreu, separou, fez qualquer coisa, somente se ele não é administrador da empresa. A gente pode resolver a situação muito fácil, a gente vende o imóvel e distribui o lucro entre os cotistas, pode até depositar em juízo, estamos depositando sua parte em juízo, os seus herdeiros, sua mulher, vocês que se briguem. Então, que é um outro risco também, quando você coloca muitas pessoas na matrícula, um separou, como você está num condomínio geral, se lembra? Você está num condomínio das pessoas, esse risco você já não tem mais com a SPE. Então, eu acho assim, para grupos mais estáveis de arrematação, que querem se profissionalizar e veem a importância de uma formalização, eu acho que a sociedade limitada, não vou entrar que precisa de uma sociedade anônima, que poderia ser feito também, mas a sociedade limitada, que seja criada com um propósito específico, vamos arrematar X imóveis até 5 milhões de reais no período de 2 anos, eu acho que ela pode atender bastante. Já passo a palavra para o Daniel e para o André, e veja, mas a gente gosta de fazer parcerias às vezes, vamos supor, a gente criou a nossa SPE aqui, e tem um grupo lá de Salvador, que, cara, pessoal bacana, e tá com tem uma possibilidade em Salvador, a gente está aqui em São Paulo. Beleza, a gente entra como SPE e o grupo deles entram lá em Salvador. Se o grupo deles, se eles tiverem 20 pessoas, um só entrar na matrícula, o problema não é nosso. A SPE vai ser dona de 50% do imóvel, se eles estão ali fora da matrícula, dentro da matrícula, o problema não é nosso. Se eles estão entrando numa SCP, o problema não é nosso também. Então, a criação de uma empresa, de uma limitada, de uma SPE, para você arrematar, não impede que você faça outras parcerias com outras pessoas, pelo contrário, até facilita a formalização dessas parcerias. Então, assim, eu vejo hoje muitas vantagens, não para aquele que arrematou 3, 4,
mas aquele que quer matar 30, 40 por ano, que tem um grande volume e tem um grupo mais estável de parceiros que acredita e confia, eu vejo hoje, eu vou te dizer hoje que eu vejo talvez como o melhor arranjo possível a criação de uma limitada com propósito específico. Então, acho que eu já falei demais, passo a palavra para você de novo, André, e eventualmente para o Daniel aí complementar alguma coisa. Não, o Daniel tá se coçando aí, manda pau, Daniel. O Thiago já falou praticamente tudo, o Thiago já dominou nosso episódio aqui, mas eu só acho que uma coisa que você falou, e não sei se ficou muito claro para o pessoal, que também é bem importante nas vantagens, é a questão dessa burocracia de não precisar de nós três. O administrador da empresa, ele vai lá e consegue fazer essa parte burocrática sozinho, então ele pode ir lá assinar uma escritura, o registro, então isso também torna mais fácil e menos burocrático nesse aspecto e bem seguro, né? Em um ponto também, Daniel, que você pode fazer, você pode ter o contrato social, você pode ter acordos cotistas, você pode regulamentar um monte de coisa. Você pode falar, olha, o Daniel ele vai ser o administrador, mas para Pix maior de 100 mil reais, precisa da minha autorização e do André. Então, se o Daniel der qualquer problema nele, eu sei que ele não vai sair dispersando o dinheiro. Então, você pode fazer um compliance mínimo. Por mais que eu confie no Daniel, Pix acima de 50, 100 mil reais tem que ter autorização dos três aqui. Mas foi uma reforma, pagou o pedreiro, para assinar uma escritura pública, vai o Daniel, ele que vai ser a parte de administração. Inclusive, ele pode ganhar um prolabore por isso. A gente fundamenta, o Daniel que vai fazer mais essa parte de administração, ele vai ganhar, sei lá, R$1.000, R$1.500 por mês, e quando tiver o lucro, ele tem uma distribuição um pouco diferenciada. Então, é um instrumento, assim, se você quer se profissionalizar, é um instrumento interessante para você olhar com um pouco mais de carinho, arrematante. Que você tem autonomia para escolher as regras do jogo, né? E isso de forma prévia, o que é muito importante também, porque assim, quando tá dando tudo certo, muito legal, e aí na hora que dá problema, vem o problema. Se você instituiu essas regras de forma anterior, tá ali documentado, contrato social, acabou. É aquilo e já era. Né? Não vai conseguir mexer lá depois sem a concordância dos outros. Isso é muito importante. Não só contrato social, mas também um instrumento super válido nesse tipo de arranjo é o acordo de sócios, né? Para que não precise mexer todas as vezes no contrato social, faz o contrato social com o básico principal, que é mais estável, e um acordo de sócios para regular esse tipo de coisa. Mas muito bom. Eu acho que esse ponto que a gente fez o link com os episódios anteriores é chave, né? E vários dos problemas que nós colocamos no grupo de pessoas, no todos entram na matrícula, no nem todos entram na matrícula, que é contrato entre as partes, e na SCP, a gente vinculou aqui com vantagens que tem na SPE, né? A questão tributária de não ser equiparável a uma PJ. É óbvio que assim, o problema não acabou. Você ainda tem que fazer toda a sua prestação de contas na Receita, mas a descaracterização da sua atuação, o risco fica muito menor, né? E todas essas questões jurídicas que a gente falou, né, que tem riscos nos outros modelos, de um problema com o sócio impactar todos os demais, numa SPE isso fica muito mais restrito, é muito mais fácil de isolar, né? E aí, vamos passar aqui então, falar um pouquinho, vocês já comentaram, mas para a gente aprofundar, nos riscos e nos problemas que nós temos como SPE, né? Daniel, fala um pouquinho sobre isso aí, né? Só para até introduzir o tema. É uma empresa, portanto, qualquer alteração de sócios, etc., gera uma burocracia aí, porque a gente precisa, ou a entrada de um novo sócio, né? Requer mudanças aí, né, na estrutura. Não, com certeza, André. Eu vou começar com um problema que me preocupa muito no mercado de leilão, que eu acho que as pessoas acabam utilizando a SPE de forma equivocada. Né? Quando são aqueles grandes grupos do mentor X, do influencer Y, e ele cria uma SPE para captar com uma galera. E isso me preocupa porque, pessoal, se o modelo for uma SPE e você estiver entrando no contrato social, de novo, você é sócio de um monte de gente que você não sabe quem é. Então, eu tenho muita preocupação quando esse modelo é utilizado de forma equivocada, tá? Quer fazer nesse modelo, faz uma SPE e faz uma SCP, resolve o problema, fica o sócio ostensivo lá como SPE e os sócios cotistas na SCP. Porque qual que é o problema disso? Se tiver todo mundo no contrato social e o cara que estiver administrando for um picareta, sem vergonha, bandido, e quiser dar um golpe, ele vai conseguir, já que ele é o sócio administrador, dependendo das regras que ele colocar, já que ele está administrando essa SPE,
E, cara, você tem o resquício de responder como sócio. E aí é perigoso demais. Então, cuidado com quem você está formalizando uma SPE. Tente não formalizar a SPE com pessoas que você não conheça nesses grandes grupos, tá? Tiago, alguma observação sobre esse tema? Eu falei demais, eu vou deixar agora o Ah, Daniel falar das Pode falar, vai lá. eu fiz a pergunta justamente como se não tivesse observação para ser feita, né? Sempre tem, vamos lá. Estamos aí para isso. Eu acho que veja, pessoal, não tem solução na vida, apenas trade-offs. Cada situação é uma situação, é por isso que é difícil você falar. Você vai criar, vou criar uma veja, quais que são uns problemas? Primeiro, você vai pagar imposto de renda como pessoa jurídica. Geralmente, você paga mais do que o ganho de capital como pessoa física. Você já tem um aumento aí da tributação e da diminuição da margem do que você, do leilão. Segundo lugar, você tem que pagar contador, você tem custos, né? Não são custos tão altos assim, mas você tem custo, você tem uma formalidade maior. Então, faz sentido? Comecei de leilão, comprei 3, 4 imóveis? Não faz sentido. Mas talvez para um grupo mais experiente, profissional, que está fazendo várias arrematações de uma maneira, às vezes, sabe, sem estar na matrícula, com um risco tributário enorme, talvez faça sentido. Por que eu falo isso? Você lembra que no episódio que a gente falou sobre a SCP? Pô, a SCP ela pode ser muito bacana, mas como ela é um instrumento muito flexível, as pessoas tentam puxar demais a corda e às vezes acabam desnaturando o que é uma SCP. A SPE, ela já não é tão flexível, ou a sociedade limitada, mas ela tem uma certa flexibilidade, mas ela não é tão inflexível. Então, poxa, quero botar um outro sócio, fazer alteração do contrato social na junta, tem que oferecer as cotas para os outros. Primeiro, você tem todo um regramento do Código Civil para você fazer. Então, ela é um pouquinho mais, um pouquinho mais rígida. Mas a SPE não é para ter 150 pessoas dentro do contrato social. Não é assim. Uma sociedade, quando você vai abrir uma padaria ou qualquer coisa, você não abre uma padaria com 200 sócios. Você abre com 3, 4, porque vão ser sócios e tem várias responsabilidades, né? Às vezes um sócio que às vezes não é bem intencionado, é meio enrolado, pode ter problemas que podem recair sobre a sociedade. Então, assim, eu nem sabia, mas se cria uma SPE e botam 100 pessoas para dentro, não faz o menor sentido. Você ter 100 pessoas dentro do contrato social para comprar imóvel em leilão, aí eu concordo. Faz a sócia ostensiva e SPE, para ser ostensiva, nada mais é dizer que a sócia ostensiva é uma pessoa jurídica, mas ela tem um propósito específico. Então, eu crio uma sociedade limitada de propósito específico, vou comprar 10 milhões de reais de imóveis em leilão. Legal, legal. E eu crio daí uma SCP, SPE como sócio ostensiva, como a gente explicou, e entre os cotistas como sócio participante no SCP. Faz mais sentido. Você dá uma, entre aspas, blindada ali, porque a SPE não como é uma sociedade de propósito específico, um CNPJ à parte, você não está entrando tanto no risco de uma sócia ostensiva, que às vezes, sei lá, imagina, a leilão imóvel resolve ser a sócia ostensiva e criar uma SCP. Mas, pô, leilão imóvel, às vezes, tem funcionário, tem risco de trabalho, tem um monte de coisa que, pô, eu não quero assumir como sócio participante. Mas, às vezes, a leilão imóvel cria uma sociedade limitada específica, cria um outro CNPJ, tem os seus riscos de ter grupo econômico e tudo mais, mas pelo menos dá uma certa diferenciação. Então, criar uma SPE específica, fazer um SCP, pode ser uma boa. Mas se tem gente fazendo SPE para colocar 100 pessoas, não vou dizer que está errado, pode fazer, mas não faz muito sentido. Faz sentido você chegar na junta comercial com 100 sócios numa SPE para comprar 2 milhões de reais de imóvel em leilão. Se eu vou comprar 500 milhões de reais de imóvel, tudo bem, cada um entrou com 2 milhões, pode ser, mas, cara, né, faz mais sentido daí você criar uma sociedade anônima. Exatamente. Ela faz mais sentido. Você cria uma sociedade anônima fechada, aí tudo bem, você pode ter mais pessoas que vão ter ações, né? Aí ok, né? Mas, então, cada instrumento jurídico, cada sociedade, ela tem um contexto que às vezes não se aplica ao grupo forte formado dos 3 mosqueteiros aqui, mas que vão comprar só 3 milhões de reais só é bastante dinheiro, mas não é 300 milhões de reais. Eu tenho 200 milhões de reais. Então, sei lá, vou fazer uma sociedade anônima. Ou talvez vou fazer um fundo de investimento imobiliário que a gente vai criar no outro episódio, que são quantias maiores. Eu vou colocar 300 pessoas para dentro. Então, um SCP não é o instrumento adequado, nem uma SPE. Talvez seja um FI. Mas, então, só para finalizar, que cada situação, cada contexto fático, às vezes tem um instrumento. Então, por isso que eu acho que essa série vai ficar bem legal, viu? Sabe, André? Vai ficar meio que atemporal, porque ela vai fazer os links e cada um pode estar num momento diferente da sua jornada de leilão de imóveis. Talvez o seu momento é comprar um imóvel, só você na matrícula,
leilão caixa, mas talvez a sua jornada já esteja, já estou arrematando 50 imóveis. Então, talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais numa área que eu não estou pensando tanto atualmente. O que eu fico feliz com o Thiago é que ele duvida da criatividade humana aqui do brasileiro, né? Pô, os caras, cara, você vê cada coisa, cada aberração, cada loucura, e por isso que a gente está fazendo esses episódios, justamente para tentar trazer um pouco de luz. Ô, André, outra desvantagem que eu vejo, cara, mas aí é mais voltada para os advogados, cara, é que a legislação de SPE é uma legislação esparsa, né? Você encontra um monte de coisa em leis diferentes, né? Ela surge ali com a lei de parceria público-privada, né? E aí depois ela vai ser acrescentada ali no Código Civil no 981 e na lei complementar que fala de ME e EPP. Então, assim, tem esse lado que é um pouco mais chato também, de você ter que juntar as peças aí para tentar entender esse modelo de jurídico, né? Onde você vai encontrar a legislação específica para falar de SPE. Mas no final aqui, gente, eu tentando simplificar bastante aqui, sem muitas tecnicalhas do que a gente está falando, né? No fundo, nós estamos abordando aqui 7 formas de organização diferentes para quem tem a intenção de comprar imóveis de leilão em conjunto. Se existem 7 formas diferentes, cada qual tem suas vantagens e desvantagens, que é exatamente o que a gente está tratando aqui, né? E especificamente no caso da SPE, existe uma dose a mais, digamos, de burocratização e de legislação, então traz uma complexidade um pouco maior, mas justamente essa complexidade maior deixa muito mais claras determinadas situações que a gente viu como desvantagem das demais. No frigir dos ovos, como dizem aqui, né? E parafraseando ou reiterando a frase que o Thiago fala bastante de que não existem escolhas, somente trade-offs, né? No final, quando que a gente vai escolher um ou outro ou mais de um modelo para nos organizar? Basicamente isso, ponderar rigidez versus flexibilidade que a gente tem e o modelo mais adequado para aquela situação. E aqui, pessoal, na verdade, assim, a gente colocou no tema como sendo SPE, mas a gente acabou falando das sociedades em geral, porque uma SPE é uma sociedade, né? Ela tem que, como disse o Daniel, tem que roubar de algum tipo societário as suas características, mas é isso, né? É uma sociedade, ela tem sua função social, né? E aqui, pessoal, só para vocês comentarem, a gente ir para a finalização do episódio aqui, fazendo as considerações finais, dado que já passamos pelos os temas principais, né? Grosso modo, uma SPE ou uma empresa uma sociedade que é criada como uma empresa para este fim que é o nosso tema aqui, eu entendo que são grupos menores na verdade, que atuam profissionalmente neste mercado. Ou seja, a SPE é um bom arranjo para quem é profissional e efetivamente atua nesse mercado. Eu quero dizer, normalmente quando se junta sócios para fazer uma empresa, é que tem conhecimentos complementares, eles se complementam para atingir de forma com mais sucesso aquele objetivo para que se propôs. Óbvio que pode entrar só um investidor ali que não vai fazer nenhuma função operacional, mas normalmente o investidor, quando entra no contrato social, no mínimo, ele quer ter mais voz ativa na gestão, total transparência para ver as contas da empresa e etc. Então, ele não é tão passivo assim. Né? Então, a sociedade é para isso, para quem atua profissionalmente no setor e é uma forma de organização da sociedade. Outro modelo, ou outros modelos, se aplicam para aquela pessoa que não quer atuar, ele quer investir, ele só quer colocar o dinheiro. Né? Então, a gente vai falar no próximo episódio bastante sobre essas outras formas de organização para captar investidores, né, para quem quer só colocar o dinheiro e não quer atuar. E no final do dia, muito provavelmente vai existir ali, de forma profissional, né, mesmo que seja uma única pessoa, ela tem que se profissionalizar. Então, ela deveria abrir uma empresa com esse objetivo de arrematação de imóveis. A gente fala bastante aqui do problema tributário da compra e venda da pessoa jurídica, mas quando a gente está falando de compra e locação, inverte, né, na pessoa jurídica é mais vantajoso para a locação do que na pessoa física, né? Então, a tributação é uma desvantagem para compra e venda, mas é uma vantagem na compra e locação, para quem tem uma carteira de imóveis, né? Então, André, Oi. e é uma Só desvantagem. complementando, cara. Não, vai lá. Para complementar, você já fala, Daniel. Na verdade, assim, o que eu queria que vocês comentassem para a gente ir para a finalização do episódio e fazendo essa amarração com os outros temas que a gente falou.
A SPE é para aquele profissional, para quem atua, para quem realmente transformou isso na sua atuação principal, é um profissional. A SCP é o mecanismo para que você capte investidores de uma forma flexível, minimamente organizada, mas o sócio ostensivo idealmente deveria ser sim uma PJ e eventualmente uma SPE. Concordam? E vamos para o fechamento. Fala aí, Daniel. O que você falou do tributo, né, funciona muito bem hoje, né, na pessoa física. A gente tem que lembrar que nós temos uma reforma tributária aí que já foi votado, que já foi aprovado. Podem ter mudanças, né? A gente não sabe, estamos no Brasil de novo, a gente não sabe quais vão ser os lobbies, o que vai acontecer, qual vai ser essa força, mas a pessoa física vai, hoje, se ficar do jeito que está, ela vai ser muito equiparada a uma pessoa jurídica, dependendo de quantos imóveis você comprar e vender. Você vai ser um profissional do mercado imobiliário, né? Sem pessoa física ou pessoa jurídica. Então, cuidado que isso vai mudar muito provavelmente. Hoje é vantajoso, a partir de amanhã pode ser que não seja mais, né? A partir de amanhã, quando a reforma entrar em vigor, valendo aí. Então, muito cuidado, né? Então, a gente também pode antecipar alguns passos e já começar essa profissionalização. Até porque o mercado de leilão é muito carente dessa profissionalização, né? A gente conversa aqui bastante sobre isso. Cara, uma pessoa precisa ter para ser um profissional do mercado de leilão? Absolutamente nada. Ninguém regulamenta isso, né? Você vai lá, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Você se torna um profissional do mercado de leilão de imóveis. Então isso é uma loucura também. Oh, só um detalhe importante aqui sobre esse tema que você falou de tributação, de reforma tributária. Cara, digamos que é um misto de uma postura estoica versus experiência prática no Brasil. O leilão imóvel é minha sétima empresa. Se você ficar tomando decisões com base no que pode mudar, você vai ficar completamente louco. Então, eu já parei de tentar imaginar o que vai acontecer no futuro, porque, como eu já disse, eu acho que essa frase é do Malan, né? No Brasil, até o passado é incerto. Então, se você começar a pensar, não, não vou fazer uma SPE hoje porque pode mudar a tributação, na verdade, esse tipo de comportamento não faz o menor sentido. Você tem que fazer o que é o mais adequado hoje e ficar atento às mudanças que no Brasil, meus amigos, a gente sabe disso, né? Eu tenho a barbinha branca aqui, então eu já passei por várias mudanças. Não é mudança pequena, é mudança estrutural gigantesca, né? E reforma tributária, assim como reforma da Previdência, assim como várias outras reformas, é pauta eterna. Faz hoje, pensa uma reforma tributária, e aí depois vem os jabutis, as costuras, etc., e muda completamente o que estava sendo discutido inicialmente. Então, assim, nós como, de novo, a postura estoica que eu comentei, eu não sou tributarista, eu não estou participando ativamente das discussões, óbvio que quem tem capacidade para isso deveria participar ativamente. O que me resta fazer? Me adaptar às mudanças quando elas efetivamente vierem. Ficar antecipando mais, eu acho que é um sofrimento. Na verdade, não faz o menor sentido, porque, como eu disse, no Brasil até o passado é incerto, né? Então imagina o final. Tiago, fazendo as considerações finais, comenta um pouquinho aí sobre essa questão do papel da pessoa que é o profissional e como ele se organiza, e também do investidor, quais são essas formas e esse vínculo de SPE/sociedade com SCP e assim por diante. Não, acho que a gente já passou, até para a gente não ficar, né, muito repetitivo, acho que já passou, né, que o instrumento jurídico de uma sociedade limitada, no formato do SP, ela funciona bem para investidores mais profissionais, ela mitiga, né, o risco tributário, que é significativo, né, se você faz essas operações apenas na pessoa física, e ela formaliza mais, né, eu acho que quando você, como eu falei no começo, quando você cresce o negócio, realmente a tendência natural é que você formalize mais, não que você informalize mais. Então, eu acho que ela funciona bem para quem está querendo se profissionalizar e quem faz, né, muitas rematações em grupos mais pequenos. Da questão e já me despeço por aqui, mas só falando da questão da tributação, o Daniel é interessante, eu concordo com ambos, né, André? É que a reforma tributária já foi aprovada, né? Pode ser que vai ter mudança, pode ser, mas veja, foi uma mudança tectônica, né? O sistema tributário brasileiro ela vai mudar absurdamente, não é mais uma reforma tributária sobre um ponto específico. E já houve essa mudança, já está na lei complementar aprovada de que pessoas físicas vão ser contribuintes de imposto sobre o consumo.
pessoas, a tributação também na pessoa jurídica vai subir, tá, Daniel? Então a gente vai ter que fazer as contas, se na pessoa física, jurídica vai ficar a mesma coisa, mas eu concordo que tende agora a dar uma equilibrada e a carga tributária vai aumentar. Se vão colocar alguma coisa ou não, a gente não sabe, né, André? Mas eu acho que, eu concordo com você, não adianta a gente se preocupar com aquilo que a gente não tem controle. Mas isso é uma coisa que já está programado, que vai acontecer. Pode ser que se desse programa, vai que, né, o Bolsonaro ganha, alguém ganha, não, para com isso tudo, pode ser, né, mas eu acho muito difícil, porque é uma emenda constitucional, uma lei complementar aprovada, e, né, e teve bastante, foi uma reforma, assim, que teve bastante negociação para chegar onde ela está, então isso já vai acontecer. Então, se você já está no caminho da profissionalização, já saiba que você vai ser exigido mais tributo como pessoa física daqui 2, 3 anos, né, então talvez comece a pensar. Você não precisa sair amanhã para abrir uma pessoa jurídica, mas bota isso no seu pipeline. Em 2026 eu vou dar uma formalizada, né? Então, eu acho que tanto você como o Daniel tem razão nas suas ponderações, mas eu acho que é momento para você realmente estar pelo menos pensando, né? Porque a tributação na pessoa física, ela vai mudar com quem mexe com compra e venda de imóveis. Então, vou me despedindo aqui, foi um grande prazer aí conversar com vocês e vejo vocês na próxima. Boa. E no final aqui, pessoal, tributação que a gente acabou terminando aqui, em todos os episódios a gente falou bastante disso, porque é um conceito-chave, é só um dos temas, tá? Na verdade, tem todo esse outro aparato legal, ou a falta dele, na verdade, que traz esses problemas para a gente. Sempre é balancear riscos versus formalização, o que cada uma dessas coisas traz. Daniel, alguma outra observação? Não, cara. Ó, conseguimos ficar ali dentro de menos de 1 hora hoje no episódio, hein? Uma Não, eu estou medindo o vitória. tempo aqui. Uma vitória. Pessoal, obrigado mais uma vez. A gente está aqui na nossa saga Senhor dos Anéis, né? Não, tá quase Star Wars já. Vão ser 7 vídeos, pô. Então, obrigado por vocês que estão acompanhando. É um prazer sempre falar de leilão, né? E até o próximo episódio. Pessoal, muito obrigado a todos aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, dar o like aí, apertar todos os botõezinhos, porque isso ajuda bastante aqui a ver feedback, quais assuntos são mais interessantes. E voltamos no próximo episódio. Vamos ver se vai ser um só, né? Porque é bastante tema que a gente colocou ali. Vamos tratar de tokenização, vamos falar da CVM 88, que é o crowdfunding, né? Organização em grupos, e dos fundos imobiliários, digamos que é o patamar mais alto de organização, de estruturação para investidores, né? Está totalmente sobre a lupa da CVM. Muito obrigado a todos, nos vemos, um abraço.